Olá! No estudo dos grupos pequenos dessa semana, nós vamos estudar sobre padrão de vida, como devemos viver. Esse é um aspecto muito importante e reflete a nossa vida espiritual. Howard Dayton, que é autor do livro O Seu Dinheiro, que nós estamos estudando, ele cita um exemplo sobre essa questão de padrão de vida. O casal Allen e Jean, eles tinham acabado de se livrar das dívidas e estavam naquele momento com uma sobra de orçamento. E eles tinham que tomar grandes decisões. O que eles fariam? Investiriam comprando uma casa maior ou quitariam a casa que eles já tinham? Comprariam um novo carro? Então é uma decisão que eles tinham que tomar a respeito do padrão de vida. Deveriam mudar esse padrão, assumir um padrão mais caro ou não? Manter economizando, podendo investir mais no reino de Deus. São decisões que todos nós podemos ter que tomar. A Bíblia não trata especificamente qual é o padrão de vida exato que cada um de nós deve ter, mas certamente a Bíblia nos apresenta princípios muito relevantes para nós decidirmos a respeito do padrão de vida que nós devemos adotar. Vamos ver isso exatamente no estudo de hoje. O primeiro princípio que a Bíblia nos ensina é que nós devemos pensar sobre a perspectiva da eternidade. Nós precisamos nutrir essa perspectiva eterna. A mídia, a sociedade nos estimulam a pensar apenas no aqui, no agora, no imediato. Mas nós temos realmente essa perspectiva eterna. Para isso nós temos que entender que a nossa vida aqui é apenas um ponto comparado com a linha da eternidade. Mas esse ponto aqui, ele vai determinar como viveremos a eternidade. O que receberemos na eternidade, por exemplo, em termos de galardão. Então é muito importante a gente nutrir essa perspectiva da eternidade. O fato de nós nutrirmos essa perspectiva da eternidade vai determinar as nossas escolhas sobre o nosso padrão de vida aqui. Então nós podemos viver com a perspectiva da eternidade ou apenas com a perspectiva do aqui e agora. E Moisés foi um grande exemplo. Lá em Hebreus 11 vai dizer que Moisés ele entendeu essa perspectiva da eternidade. E ele preferiu não viver como filho da filha de Faraó, para viver junto com o povo de Deus, defendendo o povo de Deus, abrindo mão dos prazeres do aqui e agora, dos prazeres particularmente do pecado. Então Moisés é um grande exemplo e é citado lá em Hebreus como essa nossa grande referência para o padrão de vida que nós devemos adotar aqui e agora, pensando na perspectiva eterna. Um outro princípio muito importante para definir o nosso padrão de vida aqui é que nós somos peregrinos. Filipenses 3 vai dizer que nós somos cidadãos dos céus e não da terra. Lá em 2 Coríntios 5 vai dizer que aqui nós somos embaixadores de Cristo, isto é, representantes de Cristo. E Hebreus 11 vai dizer que nós somos forasteiros, estrangeiros, peregrinos aqui nessa terra. E, portanto, somos viajantes de passagem. E é importante para o peregrino entender que o excesso, o acúmulo excessivo de bens pode prejudicar a sua jornada. Então, para definir o padrão de vida nosso aqui, nós temos que entender esse princípio, que somos peregrinos. E o peregrino entende que todas as posses são apenas aquelas que vão ajudar efetivamente na sua jornada. Então, esse é um princípio muito importante para nós definirmos o padrão de vida nosso e de nossa família. É claro que, num certo sentido, num sentido temporal, nós nos tornamos, de certa forma, colonizadores aqui nessa terra. Então vamos ter, obviamente, casas com as suas mobílias, vamos desenvolver negócios, não há nada de errado nisso. O que nós devemos é desenvolver a mentalidade do peregrino, do desprendimento, sabendo que a nossa passagem aqui é temporária. Portanto, nós devemos adquirir, basicamente, aquilo que nos ajuda a cumprir a nossa missão, que Deus tem para nós aqui nessa terra. Isto é,
o desprendimento. Se nós não somos capazes de abrir mão de certas coisas, é porque, na verdade, nós estamos com apego e não estamos com a filosofia do peregrino. Estamos realmente com os nossos pés fincados no aqui e agora, no temporal e não na eternidade. Um outro princípio importante para nós é: faça o esforço de viver com certa simplicidade. Cada posse, né, bem que nós adquirimos, exige tempo, dedicação e investimento financeiro. Então nós devemos avaliar se realmente justifica aquele investimento de tempo, de dedicação, de recurso financeiro, né, para aquele bem particularmente que a gente está pensando em adquirir. Por exemplo, se adquirimos uma chácara, não há nenhum problema em termos de chácara, mas nós temos que avaliar, poxa, quanto que isso vai me demandar de tempo, de atenção, de esforço financeiro. De repente isso é muito significativo, né, para nós. Se não for, não há nenhum problema, né? Então é só uma forma da gente analisar cada investimento que a gente vai fazer. Um aspecto muito importante é reconhecer que nós estamos em guerra aqui nessa terra. Só que é importante a gente reconhecer qual é o verdadeiro inimigo. Nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas. Mas o nosso verdadeiro inimigo, ele usa o dinheiro para nos tentar. E lá em Mateus 6 vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, né? A Deus e às riquezas. Então o amor ao dinheiro realmente é a raiz de todos os males. E algo muito difícil em relação à servidão ao dinheiro é que este é um pecado respeitável na sociedade, porque os adornos, né, adquiridos com as posses são elogiados pela sociedade, né, então são valorizados, e isso torna esse reconhecimento da servidão ao dinheiro muito difícil para nós muitas vezes. Mas nós precisamos ficar atentos, que nós estamos em guerra, e a guerra contra o pecado, a guerra contra principados e potestades, né, tudo aquilo que nos desvia, né, do reino de Deus. E então nós temos que ter essa perspectiva de saber que nós precisamos ter os valores do reino de Deus para vivermos uma vida aqui de forma que a gente alcance a missão que Deus tem para nós, pensando não aqui e agora, mas na eternidade. Nós devemos gastar de forma a agradar ao nosso Senhor. Mas isso não significa que nós não podemos usufruir dos bens que Deus nos concede. O descanso, o lazer, isso tudo faz parte, a Bíblia recomenda, né? Lá em Eclesiastes 9:9 vai dizer: goza a vida com a mulher que amas, né? Que como resultado do fruto do teu trabalho, é isso que Deus te concede. Então não há nenhum problema em nós usufruirmos daquilo que Deus nos concede, mas nós devemos submeter a Deus, né? Principalmente nas decisões maiores a respeito do nosso padrão de vida, dos investimentos, de forma que a gente possa agradar ao Senhor. Mas um aspecto muito importante, a gente está falando talvez de viver uma vida com simplicidade, mas também há o outro perigo de nós sermos excessivamente retentores, de quem retém demais, de quem deixa a sua família, né, cônjuge, filhos, passando até vontades, né? Por quê? Porque acumula demais. Mas nós não vamos levar nada também desta vida para a eternidade, em termos financeiros. Então, cuidado com o outro extremo, né? A nossa segurança não está nas nossas posses, não é a tua conta bancária, os teus bens, o teu patrimônio que vai te dar segurança, que vai te dar saúde, proteção. É Deus quem vai te dar proteção. Então nós devemos viver uma vida com certa simplicidade, mas não deixa a tua família passando por necessidades muito abaixo daquele padrão que você poderia ter, como, né, dependendo das suas condições financeiras, né? Então um equilíbrio de vida é muito importante para nós. Nós temos exemplos, né, de pessoas ricas na Bíblia que eram pessoas íntegras, né? E não há nenhuma condenação para isso. É o amor ao dinheiro. Esse sim é pecado. O amor ao dinheiro,
torna o dinheiro um Deus para nós. O dinheiro é um excelente servo, um péssimo senhor. Um outro princípio muito importante para determinar o nosso padrão de vida é: não se compare com os outros. Muitas pessoas acabam se endividando, né, gastando muito mais que podem, exatamente pela questão de comparação com os outros. Alguém certa vez disse que não dá para alcançar os outros. Quando se está para alcançá-los, aí os outros vão lá, gastam mais, se endividam mais, compram, reformam a casa, compram um novo carro, se endividam mais ainda, né? E aí não dá para alcançar. Então esse é o problema. Muitas vezes que a gente se compara e a gente acaba querendo viver num padrão acima daquilo que a gente pode, e nós não vamos ter de fato uma satisfação vivendo dessa forma de comparação. Então isso é muito importante para determinar o nosso padrão de vida. Se você é abastado, não necessariamente o seu padrão de vida deve ser ditado pelo máximo que você pode. Muitas vezes, né, até pessoas que ganham bem acabam ficando numa situação difícil porque vivem tão no limite que qualquer situação imprevista pode causar uma dificuldade, né? Então a gente tem que saber dosar para viver uma vida com uma certa simplicidade, usufruir sim daquilo que Deus nos concede, mas a gente tem que submeter a Deus em oração as nossas decisões sobre o padrão de vida. Alguns dizem: se eu tivesse um pouco mais, se eu tivesse uma condição financeira melhor, se eu tivesse numa posição, né, social mais destacada, eu poderia fazer muito mais para Cristo. Isso é uma ilusão. Comparando o imperador César com o apóstolo Paulo, o imperador César, cheio de riquezas, de poder, de atenções, e enquanto o apóstolo Paulo, muitas vezes numa prisão, passando, de certa forma, alguma necessidade, mas 2000 anos depois, a gente sabe quem de fato deu a maior contribuição, né, para a eternidade, quem deixou uma marca muito maior aqui nessa terra, né, com os frutos da sua vida. Então, não se iluda. Não é tendo mais, tendo uma posição mais importante, que você vai ser mais usado. Na verdade, é com o compromisso de você se entregar completamente nas mãos de Cristo, para que Ele o use da forma que Ele bem entender. E certamente você será uma pessoa de sucesso. Então isso é um desafio para cada um de nós. Um outro princípio muito importante está lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século. Não devemos tomar a forma, nos amoldarmos aos padrões desse século, deste mundo, né? E nós estamos vivendo uma era de consumismo jamais visto em toda a humanidade. E as propagandas, todo o incentivo para que nós adotemos um padrão de gastos, de consumo, né, muito além daquilo que de fato nós precisamos, e sempre propondo uma satisfação, né, que o mundo não pode dar. E as propagandas normalmente elas enfatizam mais a questão da imagem, do status, do que da função. Um anúncio de carro não vai falar do carro em si, termos funcionais dele, mas vai falar do status, da sua projeção, da sua capacidade até de ser mais atrativo do ponto de vista sexual e assim por diante, né? Exatamente isto nos fisga muito mais do que a própria questão funcional. O autor do livro Você Pode Derrotar o Aperto Financeiro afirma que normalmente as pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionarem as pessoas que nem ao menos gostam. Então esse é um alerta para nós. E todos nós podemos ser fisgados. Howard Dayton, autor do livro, né, O Seu Dinheiro, que nós estamos estudando, ele disse que certa vez, vendo anúncios, ele viu uma van. Então a van começou a chamar muita atenção do Howard Dayton. E ele começou a pensar demais nessa van, começou a achar a van antiga que ele tinha,
um amarelo, começou a achar esse amarelo feio, começou a achar aquela van nova cada vez mais bonita, mais atraente, começou até a justificar, puxa, como essa nova van vai ser muito mais útil para o reino de Deus. Então ele começou a realmente criar, né, justificativas para estimular a sua decisão de investir bastante dinheiro, milhares de dólares, num novo veículo. E aí ele, em oração, resolveu pedir conselho para um amigo que lidava com carros, temente a Deus, e esse amigo então o ajudou a tomar uma decisão. E esse amigo perguntou, com quantos mil quilômetros está essa van? Quantos quilômetros você normalmente roda por ano? E aí, fazendo uma conta, falou, olha, esta van que você tem vai te atender muito bem por vários anos ainda. Né? Você não precisa trocar de van. Você pode até trocar se você desejar, mas você não precisa. E com base nesse conselho, Howard Dayton tomou a decisão, não preciso de uma nova van nesse momento, e economizou milhares de dólares, e passou até a considerar novamente, olha, como a minha van é relativamente bonita, né? Então nós temos que tomar cuidado. Facilmente nós podemos ser fisgados. Cuidado, não se precipite. Normalmente a precipitação faz com que a gente tome decisões financeiras que muitas vezes vão ter impactos significativos, né? Então, em oração, principalmente em decisões maiores, né, não se precipite. Em oração, peça para Deus, né, para te orientar se de fato você deve fazer aquele investimento. Concluindo, a sociedade vai dizer, adquira o máximo possível de bens caros, porque isso é uma evidência de que você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa importante. As escrituras vão dizer, cuidado, o acúmulo excessivo com bens vai distraí-lo de cumprir o propósito de Deus para a sua vida aqui nessa terra. Portanto, faça o compromisso de, em oração, pedir para Deus orientação para a definição do padrão de vida que você deve ter, né, junto com a sua família. Para finalizar, deixo com vocês 3 questões para vocês discutirem aí no grupo. A primeira delas, você já tomou alguma decisão de investir, de comprar algo com base na comparação com outras pessoas? Segunda, você vive no limite máximo possível do padrão de vida de acordo com o que você tem de rendimento? Terceiro, sem citar nomes, você conhece alguém que retém demais e que deixa, né, a sua família até passando, de certa forma, né, vontades, não digo de necessidades, mas de certa forma vontades, isto é, poderia ter um padrão relativamente melhor, mas vive numa situação realmente de reter demais? Você conhece alguém assim? Que Deus te abençoe, né, e te oriente a tomar decisões a respeito do padrão de vida para que você cumpra os propósitos dele para você aqui nessa terra.